Legal. É Eu muito tentei bom fazer proteger a isso vida. mais ou menos com meu neto, mas não deu certo, não, viu? Ele é corintiano roxo. Ih, O pai é corintiano, o avô paterno é corintiano. Eu perdi feio, viu? Mas Mas o que sempre tem vale? aquele lado. Ele vai ter, não, Corinthians e Palmeiras, ele sempre vai ficar dividido, pode acreditar. Certo, tomara, viu? Que Deus o ouça, viu, Paulo? Pois é. Agora me foge bem, o meus nome amigos, do diretor. Vamos vamos lá. começar. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao vivo, já estamos por aqui. Quero iniciar, então, mais esta live da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Quero cumprimentar a todos que estão conosco, nossos ouvintes, advogados, advogadas, e, em especial, os nossos convidados desta sexta-feira especial. Estamos na 13ª Jornada de Educação Ambiental. Dr. Paulo, que já esteve conosco aqui em outra oportunidade, o João Carlos, ainda não conhecem este novo trabalho que a Comissão de Direito Ambiental está promovendo desde o mês de junho, quando iniciamos as comemorações do Dia Internacional do Meio Ambiente. Decidimos desde lá que poderíamos fazer um pouco mais, poderíamos abrir um trabalho semanal, cumprindo o nosso dever como entidade de classe, como está determinado na Política Nacional de Educação Ambiental. Então, com esta breve abertura, quero mais uma vez dizer a vocês que é uma honra muito grande para nós. Vocês estão, embora virtualmente, mas estão dentro da Casa da Advocacia de Santo André. Portanto, sejam muito bem-vindos. Quero registrar aqui o abraço também da nossa presidente, da nossa entidade, a doutora Andrea Tartucci, nossa jovem liderança, que também tem se destacado no seu trabalho de gestão da nossa casa. Recebam, portanto, então, todo o nosso carinho, a nossa recepção afetiva e dizer que a nossa casa estará sempre aberta para vocês. Então, com isso, Obrigado. Quero iniciar aqui passando a palavra para um breve cumprimento dos senhores e da Bianca. Vamos iniciar, então, como a Bianca hoje é a nossa única mulher nesta live como convidada. Então, eu vou prestigiar a Bianca Moreira Talassi para que faça, então, esse breve cumprimento. Muito boa tarde, Bianca. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, Rosa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de agradecer também aos colegas, o doutor Paulo Almeida e também ao senhor João Carlos, pela oportunidade da gente discutir um tema tão importante da educação ambiental, né? A gente estava aqui antes um pouco conversando sobre a importância da Agenda do 2030 e o quanto que isso também diz respeito a nós e às gerações futuras. Então, queria agradecer essa oportunidade, conto aí com ótima troca aqui na tarde de hoje. E não sei, Rosa, você quer que eu me apresente? Eu sou especialista em sustentabilidade na Siemens, eu sou secretária executiva na Fundação Siemens, sou mestre em administração e sou professora da Fundação Getúlio Vargas há 12 anos. Estou aí no mercado já de trabalho há 22 anos e espero colaborar aí com as nossas discussões na tarde de hoje. Obrigada. Certamente, Bianca, muito obrigada. Eu quero ressaltar aqui o currículo da Bianca. A Bianca é mestre em administração, né? Fez extensão em gestão da sustentabilidade corporativa, fez MBA também em comunicação e marketing digital, extensão em marketing de serviços pela Disney, que bacana, este deve ter sido um serviço fantástico, né? Depois você pode dividir conosco também essa sua experiência. MBA em marketing pela PUC e bacharel em marketing pelo Centro Universitário da cidade. E cursa ainda, ainda está estudando um pouco mais, fazendo gestão escolar pelo SENAC. Haja fôlego, né, Bianca? E a gente consegue fazer tudo isso numa boa. Trabalhou na Promon, no Comitê Olímpico Brasileiro, dentre outras atividades,
como você ressaltou, você tem 22 anos, né, de experiência na área de sustentabilidade, comunicação e marketing, e desde 2015 está como especialista em sustentabilidade na Siemens, razão dessa nossa proximidade, porque acabamos acumulando aí nas nossas jornadas, né, na área ambiental e de sustentabilidade, no Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, foi onde nos conhecemos. E quero ressaltar também, Bianca, que numa das últimas lives de educação ambiental esteve também aqui a nossa colega Maíra, que é do Departamento de Compliance da Siemens, né? E veio aqui falar, doutor Paulo, uma área também interessante para que a gente se aprofunde, que é o compliance ambiental, né? Uma área de extrema relevância dentro das empresas e que deve estar presente em todas as esferas de gestão também, né? Felizmente, a gente tem visto este departamento crescendo muito nas empresas, e porque não dá para aguentar mais, né? A realidade é essa. Eu acho que em todas as esferas de governo público e privado, a gente tem que enfatizar que esta área tem que estar presente, não diria 100%, mas 1000%, né? Bem, seguindo nessa ordem, então, dos cumprimentos, quero, então, cumprimentar mais uma vez aqui o nosso querido amigo, colega, advogado, doutor Paulo dos Santos Almeida, que é doutor em Direito pela USP, né, Paulo? Já esteve aqui conosco, como eu já ressaltei, é doutor em Direito Ambiental e também é professor de Direito Ambiental na mesma universidade, né, assessor da SGA da USP, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, e mais que isso, o doutor Paulo é uma pessoa sempre disponível para estar conosco, para falar desse tema. Como eu ressaltei, já esteve aqui na nossa casa, já nos encontramos na Comissão de Meio Ambiente da própria OAB São Paulo, já participou de inúmeros eventos por aí afora. Então, uma pessoa que eu poderia dizer que é mais do que da casa. Boa tarde, Paulo. Obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez. Boa tarde, todos e todas, especialmente, né, doutora Rosa Ramos. Gostaria, tudo certo com o som. Eu peço desculpa preliminarmente, porque é a minha primeira experiência com essa plataforma, então algumas questões talvez a gente acerte no caminho. Mas eu dizia da minha satisfação e o agradecimento, né, através da pessoa da doutora Rosa Ramos, por poder retornar à Comissão de Meio Ambiente da OAB Santo André, né, e também cumprimentar virtualmente a doutora Andréa Tartucci pela brilhante gestão que vem fazendo e promovendo eventos como este. Gostaria também de cumprimentar a doutora Bianca Palácio, doutor João Carlos, uma grande satisfação conhecê-los, apesar da situação remota, não é? Mas dizer que já percebi na nossa antessala, no primeiro contato, que são pessoas de altíssimo gabarito, cordialidade, civilidade e conhecimento. Penso que teremos aqui uma sessão muito produtiva, saborosa, não é? E, de certa forma, um pouco relaxante para uma sexta-feira, não é, quente como essa que a gente estamos vivendo, né? Eu aqui, São Bernardo do Campo, não é, vivenciando esse clima quente da nossa grande metrópole. Muito bem, cumprimentado aqui meus pares, gostaria de rapidamente fazer essa apresentação pessoal, embora a doutora Rosa já tenha introduzido, e geralmente é muito comum que as pessoas liguem a nossa formação à atuação. Então, eu estou na USP, né, mas eu sou um mackenzista puckiano. Eu sou um mackenzista puckiano e trabalhando na USP. Então, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa, né, interuniversitário. E é dessa forma que eu vejo também, não é, o olhar sobre a educação ambiental, uma visão um pouco mais ampliada, nós vamos falar sobre isso, a importância, né, como Bianca levantou, sobre a Agenda 2030, os seus impactos, e falávamos realmente sobre as condições desse tempo diferente, não é? Então, estamos hoje para dialogar sobre educação ambiental. Uma grande satisfação, mais uma vez, estar com vocês e poder participar desse evento.
Nós que agradecemos, viu, Paula? Você aqui, como eu disse, é da casa, queremos sempre você por perto. É certo que você some de vez em quando, mas a gente quer você sempre aqui com a gente. Na penúltima live também, nós tivemos aqui uma referência da USP, né? Nosso amigo Antônio Mauro Saraiva, veio também falar sobre este tema, e com um colega também nosso, respeitadíssimo, querido doutor Antônio Fernando Pedro, né, que é o colega, uma figura respeitada. Quando o Fernando Pinheiro Pedro fala algo na área ambiental, todo mundo, no mínimo, inaugura a reflexão imediatamente, né? E foi uma live maravilhosa que fizemos aqui para tratar desse assunto. E o Fernando Pinheiro Pedro, que conhece a história da Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 1999, né? Então, esse registro para nós foi de extrema relevância, e ter você aqui hoje também, representando, poderia dizer assim, a Universidade de São Paulo, para nós também é um motivo de grande honra e grande orgulho, assim como ter aqui também um representante, né, da Companhia Ambiental de São Paulo, da CETESB, né, que é o João Carlos Buntiacito, uma pessoa também que nós acompanhamos todo o seu profissionalismo, desde já pelo menos 2 décadas, quando eu ingressei na Comissão de Meio Ambiente da UAB de Santo André, e lá já nos encontrávamos para conversar sobre meio ambiente. Então, o químico, e aqui faço publicamente uma correção, que na sua qualificação eu coloquei como engenheiro, e aí o João falou: Rosa, precisa corrigir lá, que senão os engenheiros vão ficar bravos comigo, né? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que você dizer que é engenheiro vai mais orgulhar todos os nossos amigos engenheiros. Então, faço essa correção aqui para, na verdade, homenageá-lo, dizer que para nós também é uma satisfação imensa ter você sempre conosco aqui, viu, João Carlos? Você que é da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB, é professor de graduação da Engenharia da Fundação Santo André e na Faculdade de Medicina do ABC. Muito obrigada pela sua presença, muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria deixar um abraço virtual a todos os ouvintes que estão nos assistindo, vendo, agradecer publicamente a minha querida amiga Rosa Ramos pelo convite e participar dessa 17ª Jornada Ambiental, cujo tema é Educação Ambiental. E agradecer em público também, embora remotamente, deixar um abraço fraterno para o doutor Paulo, para a professora Bianca, para a Marina também. Enfim, queria realmente... Estou muito feliz que é um tema que me envolve muito. Eu pratico isso desde quando eu entrei na CETESB, em 1975. Fazem 45 anos que eu milito nessa área ambiental e 30 e poucos anos que eu sou professor universitário, sempre tendo a temática de meio ambiente, da forma direta e da forma indireta. E é um tema que me apaixona muito falar sobre educação ambiental, né? Em todos os níveis. E como o Dr. Paulo falou, eu estou aqui realmente para aprender um pouco mais com vocês, porque são pessoas de alto gabarito, né? E o pouco que eu tenho para contribuir nessa sexta-feira calorosa, estamos muito perto, viu, Paulo? Eu estou aqui em Santo André, né? São municípios vizinhos, e, enfim, muito, muito contente, muito feliz de estar participando com vocês, trocando experiência e enriquecer esse debate que costumeiramente a Rosa faz com bastante sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, João Carlos. Fique à vontade, você é da casa. Viu? Obrigado, muito obrigado. Imagine. Bem, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Justificando um pouco o motivo da nossa live semanal. Primeiro, eu acho que a primeira palavra seria engajamento, né? Eu acho que é o que a gente precisa buscar, não só das pessoas, mas principalmente das instituições, né? Da sociedade civil.
Eu acho que, na medida em que nós e vivenciamos isso recentemente, né, com a pandemia, e eu acho que a pandemia é algo que nós vamos falar dela aí por muitos, eu não diria meses, eu diria anos, né, porque, de fato, ela vai nos deixar referências jamais vistas e muito aprendizado também. E para falar do que eu disse acerca do engajamento, a gente pode ressaltar inúmeras atitudes de engajamento em razão da pandemia, né? O que nos salta aos olhos recentemente foram algumas instituições privadas de grande alcance, de grande nome, por exemplo, se unindo para forçar, por exemplo, o governo a tomar medidas de preservação e de controle, e, no mínimo, de obediência à legislação posta, né, em razão da Amazônia, né? Então, eu acho que isso simboliza um engajamento da sociedade civil, do setor público, para buscar, né, um objetivo, que é de todos, direito de todos, de um bem ambiental que é de todos nós. Então, e nesse sentido, cumprindo a nossa obrigação como instituição, né, uma entidade de classe, uma entidade como a nossa, cumprindo, então, esse papel de engajamento, é que nos dispusemos a trazer pessoas das mais diversas instituições também para tratar do assunto, né? Eu acredito que o debate ele provoca, no mínimo, a reflexão, mas eu acho que provoca muito mais, provoca atitude, né? Porque ninguém gosta de ficar fora do debate, e principalmente num momento como esse. Nós estamos próximos de um momento extremamente importante da sociedade, que são as eleições, né? E eu acho que não há um outro melhor momento, além da situação que vivemos, mas também de pedirmos, cobrarmos daqueles que querem fazer a gestão pública quais são os seus planos para essa área tão importante que aqui falamos da educação ambiental, mas sem sombra de dúvida que a gente, quando fala de educação ambiental, a gente pode abordar a educação como um todo, né? Então, levantar este debate, trazer pessoas, né, de tal grandeza como os nossos convidados aqui, eu acho que ele alcança esse objetivo, que é levar, no mínimo, a reflexão, no mínimo, a estabelecermos aqui exemplos para aqueles que nos ouvem, para aqueles que, obviamente, vão formar o seu plano, né, de governo, seja público ou privado. Então, feita esta introdução, nós tínhamos estabelecido aqui uma ordem de fala, né, e o primeiro seria o João Carlos. João Carlos, está com você. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, agradecer essa live, né, que acho que é muito importante. É isso mesmo que você falou, sabe, Rosa? A sociedade brasileira, ela tem um crescimento na questão, uma preocupação na questão ambiental muito grande. E isso passa, evidentemente, para as questões ecológicas e merece ser bem mais informada essa população. O que a gente está sentindo hoje, na mídia como um todo, né, é uma desinformação das questões ambientais, né, passando desde da preocupação com a Amazônia, o problema das contaminações dos rios, né, do Rio Madeira, e mesmo aqui no estado de São Paulo, né, uma coisa tão ampla, tão bem comentada durante toda essa questão, e a pandemia tira um pouco esse foco da preocupação, mas nós que somos soldados, vamos dizer assim, né, das questões ambientais, não podemos deixar de maneira alguma a peteca cair, principalmente para as questões das crianças, né, desses jovens que estão vindo agora e estão tendo essa série de informações. Eles, sem dúvida nenhuma, serão as pessoas que vão informar, que vão servir como balaúço dessas questões ambientais, da questão da ecologia. Crescemos muito, como eu falei para vocês,
eu já estou há 45 anos no serviço ambiental, e na década de 70, quando você falava em poluição do ar, quando você falava em gestão ambiental, quando você falava em controle ambiental, as pessoas não conheciam isso, porque tinha em mente a questão exclusivamente do processo industrial, exclusivamente do capitalismo, produzir a qualquer custo e a qualquer preço. E isso foi, ao longo do tempo, sabe, uma batalha muito grande, e para criar na cabeça dessas pessoas, para criar, né, na alta administração dessas empresas, que você poderia estar ganhando dinheiro, você poderia ter um lucro, e contribuindo com isso, você ter as questões ambientais mais latentes num processo industrial. Estou usando o processo industrial como exemplo, mas isso serviria também para o agronegócio, para prestadores de serviços e tudo mais. E eu entendo, né, depois das minhas várias reflexões, que isso passa também por uma questão de educação ambiental. Hoje, quando eu sinto, né, os novos empreendedores, essa geração mais nova, né, que é o caso do Paulo, da Bianca, da Rosa, eles vêm com uma outra cabeça. Eles já vêm com a cabeça formada na universidade. No meu tempo, eu costumo falar, eu não era informado, eu era deformado, porque como químico, eu trabalhava com substâncias químicas, então a tendência era produzir, desenvolver novos produtos, sem ter aliado a essas questões a toxicidade, a não contribuição para questões ecológicas e tudo mais. Hoje eu vejo que a disciplina, né, de ecologia, de meio ambiente, dessas questões ambientais, são muito latentes na universidade. Ela tem um papel muito importante sobre essas questões. E isso você faz com que esses novos profissionais que vão para a área de mercado futuramente, que estão no mercado, e quem já está trabalhando, tem essa visão um pouco mais enraizada. Claro, a gente precisa crescer muito, mas na minha humilde opinião, a gente teve um desenvolvimento muito grande. Tivemos um retrocesso, sem dúvida nenhuma, tivemos um retrocesso, infelizmente, mas eu costumo falar, são águas que passam, são rios que passam. Talvez a gente retome essa outra situação em pouco tempo. Mas, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muito bem colocado, João. Muito bacana a sua colocação. Você fala claramente que a gente tem um novo conceito, né? A verdade é que o que foi ocorrendo no decorrer dos anos é que também pela própria necessidade as pessoas foram absorvendo isso de uma certa forma, né, e foram estabelecendo este novo conceito que está aí e que novas mudanças estão vindo também, sendo associadas à questão da sustentabilidade, novas formas, novos conceitos, né? Isso, e como você colocou recentemente, para que a gente venha discutir também a própria sociedade 5.0, né? Que também já é um novo formato, né? Agregando necessidades de mais preocupações com não só a sustentabilidade, mas também sem sombra de dúvida, incluindo a economia e o social muito forte neste conceito. Então, eu acho que é uma ida sem volta, né? Sim. Mas o que me preocupa bastante é que assim, as empresas privadas e principalmente, né, as empresas com grande volume de colaboradores, as empresas maiores, e principalmente as instituições, né, que com um pouco mais de estrutura, de fato, elas possuem esta estrutura interna e conseguem dar conta, envolvendo, né, todo esse volume dos seus colaboradores. O que nos preocupa muito é, de fato, aqueles principalmente informais, né? E para falar de educação ambiental, né, nós sempre comentamos aqui o seguinte, né, como nós vamos conseguir atingir as comunidades distantes, periféricas, pobres, né, que trabalham em serviços, na sua maioria, informais,
né? E que não tem a estrutura mínima, a base, né, para a sua dignidade no seu dia a dia. Como exigir dessas pessoas, por exemplo, que elas façam a reciclagem, uma coisa simples, básica, como exigir dessas pessoas que elas, né, separem o seu lixo, se nós vimos que o mínimo necessário, por exemplo, para conter a pandemia, para se protegerem do Covid, era lavar as mãos, e em algumas dessas comunidades elas não tinham nem a água para esse cuidado, né, básico, que era lavar as mãos. Então, são essas questões que a gente ainda está muito longe de alcançar, e é por isso que eu acho que ainda a gente tem que desenvolver formas públicas e privadas de alcançar, né? Sem isso, eu acho que nós ainda vamos demorar muito tempo. E com essa reflexão eu passo para o doutor Paulo. Doutor Paulo, como fazer? Olha, que bom, né? Você vê, a gente está num bate-bola muito bom e, de certa forma, Rosa, partindo da sua primeira colocação, não é? Engajamento. E na fala do João, né? Que fala a respeito de que as coisas passam, né? Me lembrando Heráclito, né? Tudo flui, né? Nós não nos banhamos duas vezes nas mesmas águas de um rio, contudo, nós nos banhamos. Há um efeito em todas essas ações. E isso me remete a um olhar da importância realmente, não é, de se revisitar, não é, de se vivenciar a cada momento as oportunidades, e isso vinculada às responsabilidades, como o próprio João levantou, que também, não é, transpassam o poder público e chegam à sociedade. Então, todos nós devemos nos engajar neste processo. Esse processo é lento, não é? O tempo realmente aí é uma grande incógnita, mas é fato. Precisamos ter um olhar sobre a comunicação, sobre o empoderamento, e aí um reflexo, né, nos próximos dias, digamos assim, porque o tempo realmente foi muito rápido, né, no processo político eleitoral que teremos ainda esse ano e nos que virão, né, e isso, de certa forma, deve nos conduzir a um olhar, né, de que esse engajamento, de que essa fluidez, ela depende também de ações. Essas ações não são só do poder público, são também da sociedade, do ponto de vista individual, não é? Como você bem retratou, Rosa, a respeito de simples atos. Não é? Lamentavelmente, no século XXI, com tanta tecnologia, nós aqui, não é? Falando do ABC, falando do Rio de Janeiro, não é? Para o Brasil, com todo um grupo de espectadores virtuais, não é? Com toda essa tecnologia, nós ainda precisamos aprender a importância do simples ato de lavar as mãos, e detalhe, lavando-as corretamente, porque também teve esse processo, né? A compreensão de como era algo tão simples e trivial, que provavelmente é uma das grandes evoluções da nossa espécie, né? Quantos não morreram pela falta de acesso à higiene, à água tratada, à água, né, como um recurso ambiental tão valoroso quanto é. E isso tudo tem a ver com a educação ambiental. É por isso que aqui ratifico o meu cumprimento e parabenização por essas jornadas sobre educação ambiental. Educação ambiental, muitas vezes, né, como professores que estamos aqui, sabemos, é enquadrada, né, numa condição formal, ou, né, quando podemos, ampliamos para a condição não formal, né, ou informal, como preconiza a legislação federal e a legislação estadual em São Paulo, mas muitas vezes isso não acontece. E ela fica dentro de uma grade, como nós falamos, né? No meio acadêmico, infelizmente, né? Nós colocamos em grades as disciplinas. E esse é um ponto que precisa, de alguma forma, né, ter continuidade. Precisamos extravasar a oportunidade da transdisciplinariedade, da interdisciplinariedade, e a educação ambiental, sob o ponto de vista acadêmico, formal,
é, sem dúvida alguma, um amplo cenário, não é? Um amplo espaço para a integração de outras áreas, a área política, a área econômica, propriamente a área ambiental, e isso nos leva a uma compreensão, né, do desenvolvimento sustentável, quiçá a sustentabilidade. Oxalá a sustentabilidade. Então, nesse aspecto, é importante destacar, e eu gostaria de contribuir com o nosso diálogo, exatamente de que forma, trazendo para os colegas, de que forma nós podemos sair, né, de fato, ou encararmos esses desafios, porque são desafios, né, político, econômico, ambiental, que se interligam dentro da educação ambiental para as próximas gerações. A nossa geração já convive com esses efeitos daquelas ações que eu me referi no começo, né? É o banhar-se no rio enquanto as águas passam. Quais são os efeitos disso? Nosso grande desafio é, portanto, dar continuidade, né, para que as próximas gerações consigam usufruir dessa qualidade ambiental tão sofrida, né? João Carlos, obviamente, com tanta experiência, né, no órgão ambiental, quanto deve ter visto de degradação, mas eu espero que tenha visto também, na sua experiência profissional, muitas ações positivas, né? E quando você disse sobre a Bianca, que agora, né, vindo aí, futura mamãe, né, incentivando, de certa forma, desde a geração, né, sua filhinha à educação, tão capacitada e não para de estudar, né? Esse talvez seja o ônus do professor, contudo, nós podemos também dizer que pode ter um bônus nisso tudo. Isso se faz porque a nossa política pública nos apoia. Além da lei federal, né, 9795, que é de 1999, uma lei do século passado, né, nós temos também um envolvimento a passo de tartaruga, mas na relação com os estados, né? Vale destacar, a legislação paulista sobre educação ambiental é de 2007. Né? E nesse interim, né, várias ações dentro do próprio Estado colocaram a educação ambiental, muitas vezes, em condições menores. E quando eu digo aqui a educação ambiental, refiro-me ao fato de que a educação ambiental é um verdadeiro âmbito de discussões. Quando se discute a educação ambiental, é muito corriqueiro se falar sobre o próprio desenvolvimento sustentável, sobre processos políticos, sobre engajamento, sobre comprometimento. E, por que não, empoderamento. A educação nos empodera, não é? E é a partir disso, e considerando que a educação ambiental é um processo de construção de valores, um processo de construção constante, que nos determina um olhar no aprofundamento da sensibilidade, da conscientização, do desenvolvimento ambiental, que realmente precisamos alinhar, né, experiências, saberes, né, mais utilidades. E é nesse sentido o grande desafio, né? A ONU nos coloca, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma plataforma de objetivos, né, para um futuro muito próximo, 2030, né, que é sabido de muita dificuldade para sobrepor os objetivos, né, mas que nos dará, de certa forma, uma renovação quanto às estratégias possíveis. Estratégia para a qualidade da educação, o acesso à educação. De certa forma, já seguindo para uma lógica conclusiva da minha fala, o grande desafio se apresenta frente às possíveis adaptações. A adaptação, não é, sobre crises ambientais como essa que passamos, com retrocessos que esperamos que não sejam definitivos, mas, sem dúvida alguma, serão e são considerados como retrocesso na atualidade da nossa política ambiental. A compreensão de que o olhar socioambiental passa por um olhar da justiça ambiental, onde confrontamos as vulnerabilidades neste período, né, pandêmico,
lamentável perceber o trato com a sociedade, é lamentável perceber a nossa ignorância, como é lamentável perceber que nos falta alguma expectativa positiva, concreta, ordenada. O mundo trabalha em função das políticas públicas. E quais são as políticas públicas que nós temos? Essa é a grande questão. E óbvio, né? Isso sai da sala de aula, sai do convívio das comunidades tradicionais, vai para um olhar de participação, vai para um olhar, né, de comprometimento com ações participativas. Fecho aqui essa minha participação inicial, retomando o olhar da pesquisa-ação de Paulo Freire. Um olhar que nos coloca diante do objetivo claro e determinante das possibilidades que a educação pode gerar em cada uma de nossas vidas. Então, nesse aspecto, vale muito termos em mente que, além do processo educacional, educação ambiental nos remete a um processo que inclui o desenvolvimento sustentável, como eu disse, que tenhamos a sustentabilidade, mas que depende das nossas ações. Paulo, seu finalzinho, acho que entrou no mudo aí. Me perdoe, acho que eu bati a mão aqui no sinal. Voltou. Bem, conclusivamente eu dizia que esperamos que tenhamos dias melhores em função de políticas públicas melhores, de ações conscientes melhores. Me desculpem, eu acabei batendo aqui. Tá bem? Muito obrigado. Não tem problema. Esses são os vários ocorridos da tecnologia, do novo formato, né? Presencialmente, né, obviamente, isso não ocorreria, mas, em compensação, talvez estivéssemos em menos pessoas aqui nos assistindo, né? Afinal de contas, hoje o sistema virtual possibilita atingir muito mais pessoas, né? Essa live vai ficar gravada aqui para a eternidade. Daqui a alguns anos, viu, João Carlos? A gente vai entrar aqui e tomara que a gente fale, olha, que besteira a gente disse nesse dia, né? Hoje não acontece nada disso, né? Hoje está tudo certo, né? Mas a verdade, né, Paulo, que assim, nós não podemos mais sermos só eficientes, né? Eu acho que nós temos que cobrar a eficácia, né? Não basta só saber o que tem que ser feito, tem que botar a mão na massa e tem que fazer na hora certa o que tem que ser feito, né? Não basta mais dizer do mesmo, né? Não basta... nós temos que falar o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, né? Dizer que a gente precisa preservar o meio ambiente, que nós precisamos dar educação ambiental, né? Independentemente da faixa etária, parece que é óbvio, né? Mas, lógico, todo mundo tem que saber educação ambiental, né? Todo mundo tem que saber que não pode ser corrupto, né? Que não pode desviar verbas públicas, né? Parece que dizer o óbvio mas temos que dizer o óbvio porque nós percebemos que não dá para não dizer o óbvio. Se não disser o óbvio acaba acontecendo, né? A gente tem presenciado isso, que tem que ser assim, pelo menos por enquanto, né? E, mediante isso, eu gostaria muito, com muito prazer, ouvir a Bianca, né? Uma satisfação imensa ter aqui você para falar da sua experiência, longa experiência, Bianca, em sustentabilidade, em especial da sua atividade, né? Nisso que é uma grande empresa, uma empresa que orgulha, né, o nosso país já há muitos anos, há muito tempo, há décadas, né? E certamente você deixará para nós aqui uma grande contribuição. Muito grata por ter aceito o nosso convite, né? E quero deixar registrado aqui também para você, em especial para a Marina, que as portas da nossa casa estarão sempre abertas para você. Obrigada, Rosa, e obrigada também aos colegas. Desculpem.
E obrigada aos colegas pelos ensinamentos também, né? Como o João falou, a gente vem, ao longo do tempo, vivenciando experiências diferentes sobre o relacionamento que nós na sociedade temos com a questão ambiental, né? E como também o Dr. Paulo trouxe, né? É importante a gente refletir que a educação, ela não se limita à sala de aula, né? E aí, sobre esse aspecto, tem alguns pontos para destacar e que vão trazer uma série de boas reflexões, né? Que parece que assim que nem tudo está perdido, né? A gente vem assim, a verdade é que a gente vem percebendo naturalmente, né, estudiosos de sustentabilidade, o quanto que esse tema tem realmente se tornado uma pauta nacional de discussão, e não só nacional, mas com pressão internacional, né? Vocês, provavelmente, as pessoas que estão assistindo aqui já viram, né, muitos comentários de que os países estão fazendo pressão no Brasil quanto a negociações, e aí com foco totalmente de economia e que mostra o quanto que o meio ambiente está associado à economia, né? Então, assim, a gente acredita muito na área de sustentabilidade, que a sustentabilidade ela não se restringe à sustentabilidade enquanto meio ambiente, né? Mas a sustentabilidade de negócios, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de realmente de ter negócios limpos, claros, né, e bem estruturados para que a gente tenha sustentabilidade, grandes anos de negócio, né? Não basta a gente extinguir aí pelo aspecto do meio ambiente, né, as nossas reservas, se a gente assim, daqui a 20 anos a gente não vai ter um bom mercado, um bom meio ambiente para se viver, né? E ainda sobre isso, a gente tem a sustentabilidade social, né, que a gente precisa também de situações mais igualitárias, como o Dr. Paulo trouxe, né, a questão a pandemia nos trouxe à tona problemas que a gente podia falar na gripe espanhola, né, 100 anos atrás, né, que estavam associadas à questão das construções das cidades, ao acesso ao saneamento básico, ao acesso à higiene, né, à educação da higiene, que é impressionante que ainda no Brasil a gente vivencie isso. Há 2 anos eu tive a oportunidade de ir no encontro anual das fundações Siemens, que ocorreu no Quênia, e me surpreendeu muito que lá eles aplicam um programa de educação que a gente também aplica no Brasil e em muitos outros países do mundo, que é voltado para a educação STEAM, né, que é a sigla internacional de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Aqui a gente aplica em escolas públicas e lá também eles aplicam. E a grande conquista nas escolas que eu visitei, seja na capital ou na área rural, que eu também estive, era o conceito de educação para higiene. Por quê? Porque as maiores causas de morte, né, as grandes causas de morte no Quênia estão associadas à cólera, né? A gente tem a AIDS também, que está também de uma forma ou de outra associada à prevenção, à higiene, mas a gente tem a cólera e outras doenças associadas aos mosquitos, né, que é febre amarela, etc., porque também, se você não faz um bom cuidado ambiental, seja de você não extrair todas as reservas do seu meio ambiente e tirar esse habitat dos mosquitos que estavam lá, né, como também você gerando, né, resíduos de forma desordenada, isso se prolifera muito mais. Então, eu fiquei encantada com isso, mas o Quênia é aqui, né? Gilberto Gil há muitos anos já falava, né, que o Haiti é aqui, né? Mas levando para a questão, nós temos uma grande África aqui no Brasil e nós vivenciamos isso aqui no Brasil. E sobre isso, né, no âmbito da educação, entendemos, não importa que seja a Siemens ou a Fundação Siemens, entendemos que a educação a gente precisa, como o doutor Paulo trouxe, a gente precisa trabalhar a educação sobre vários aspectos. E eu diria que, primeiro, o começo de tudo é um diálogo com stakeholders,
né? A gente está num governo democrático, a gente precisa conversar sobre isso publicamente para gerar realmente políticas públicas inclusivas e que tenham essa transdisciplinaridade que o Dr. Paulo falou, mas que estava muito associado também ao ambiente escolar, mas para a sociedade em geral, porque a gente está falando de uma política pública, por exemplo, para o meio ambiente, mas se a gente não tiver uma na educação que fale sobre o meio ambiente, a gente não tem isso, a gente não conquista isso para gerações futuras. Então, sobre esse aspecto, por exemplo, o que nós fazemos atualmente, nós temos desde um programa, né, que eu comentei, o programa Experimento, que ele é voltado para escolas públicas no Brasil, e que tem uma das linhas de estudo é meio ambiente, e nisso a gente aplica com os professores, a gente desconstrói aquela metodologia aplicada, né, do professor, um ensino passivo, mas para o ensino construído em conjunto com o seu aluno, com protagonismo, né, porque é muito importante que a gente também ensine essas habilidades do século XXI para os nossos alunos hoje, porque hoje nós não temos, a verdade até nós, né, nós professores, quando a gente chegou a primeira vez na sala de aula, ninguém tinha ensinado a gente como dar aula, né? Então, a gente precisa mostrar para eles como que são essas habilidades do século XXI e desenvolver isso, mas trazendo nesse aspecto do meio ambiente a importância dele para tudo, para todos os negócios, para o nosso bem-estar, para a qualidade de vida, para um equilíbrio, para a equidade, até mesmo para a diversidade, que também é uma pauta muito discutida atualmente na sociedade, né? Mas que tudo isso está interrelacionado. E que quando a gente faz essa transdisciplinariedade, seja ela dentro da escola, da universidade, ou mesmo da sociedade em geral, a gente promove, sim, uma grande aliança em prol do meio ambiente, né? E aí a gente deixa as questões de partidos políticos de lado, a gente constrói mesmo que quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala de 4 anos, né? A gente fala de gerações. Então, por isso é que é importante trabalhar a educação desde a escola, como eu disse, que aí a gente tem um exemplo maravilhoso no município de Jundiaí, que faz muito de encontro também, que a doutora Rosa falou, né, sobre essa importância, como a gente traz isso para a realidade, né? Em Jundiaí, a gente fez a aplicação dessa metodologia, todos os professores das escolas públicas, e eles se apropriaram tanto que eles começaram a utilizar os resíduos que os alunos traziam de casa para fazer novas experiências. Então, mostram que eles não ficavam presos a um modelo pré-sugerido, mas que realmente eles entendiam um problema do meio ambiente e solicitavam que aquilo que antigamente podia ser chamado, entre aspas, de lixo, né, que ia ser descartado, que eles poderiam fazer ciências a partir disso. Então, mostra para os alunos, para eles olharem também além e buscarem solução para os problemas que vivenciam na região. E, além disso, né, isso eu estou falando das escolas, mas quando a gente fala de universidades, o ano passado nós assinamos, junto com muitas outras organizações assim de todos os continentes, em Berlim, nós assinamos um position paper, né, um documento oficial falando sobre a importância da ciência para o bem-estar da sociedade, né? E o quanto que a educação STEM, nesse caso STEM, não STEAM com A de artes, está associado ao desenvolvimento sustentável, que é justamente a Agenda 2030, que o Dr. Paulo também trouxe aqui para a gente, né? O quanto que isso realmente não dá para a gente passar uma receita de bolo, seja para crianças, para jovens ou para os adultos, quando a gente fala ainda mais de um país diverso como o nosso, né? A gente precisa sim ensinar o bom senso, como a Rosa trouxe também, mas assim, a gente precisa mostrar o quanto que nós todos fazemos parte do problema e nós todos fazemos parte da solução. E que somente juntos vamos conseguir sair disso. E aí, transcendendo sobre isso, né, no olhar da empresa Siemens, né,
também praticamos a educação ambiental junto aos colaboradores, fornecedores, etc. Quando, por exemplo, em contratos com fornecedores, nós temos cláusulas de compliance que abrangem não somente a questão ambiental, mas até mesmo de direitos humanos, e que mostram a seriedade, né, e que eles são auditados e que realmente eles precisam seguir essa agenda estratégica que nós entendemos que não é só da empresa ou não só de uma fundação, mas sim, não diria nem só do nosso país, mas do mundo, né? Então, fazemos isso. E também com os colaboradores, é claro, né? Porque nossos colaboradores são diversos, né? A gente tem as gerações aí que tem 20 anos, que estão com 20 anos hoje, tem as outras gerações que são um pouco mais velhas, e temos também pessoas que estão quase se aposentando, ou mesmo já pessoas que já se aposentaram, mas retornaram, ou mesmo colaboradores assim que realmente têm bastante experiência e que vivenciaram outros momentos, né? E que precisam, sim, porque nem todo mundo é como aqui o senhor João Carlos, que tem essa vasta experiência em meio ambiente e que pode falar para a gente sobre como que era nos anos 70, né? Ok, eu nasci no final dos anos 70, mas eu não tinha essa reflexão, mas, assim, a gente precisa discutir sobre isso e precisa alinhar também o que a gente espera dessas pessoas. E não somente o que a gente espera, mas como que a gente ensina, né? Como que a gente faz? Como que é possível? Como que a gente sai dessa? E isso, eu diria, que é um grande compromisso, não só nosso, mas que a gente precisa, sim, fazer uma aliança pública em prol disso, tanto que, recentemente, né, já há alguns anos, a gente fez um compromisso de neutralizar a nossa pegada de carbono mundialmente, né, não só no Brasil, mas também nós, recentemente, levamos para o governo federal a importância da preservação do meio ambiente. Nós fomos uma das empresas que o CEO assinou em prol do meio ambiente, né? De que não dá para continuar da forma que está, né? Então, eu acredito que é muito importante que todos nós, né, pensemos sobre como nós podemos fazer diferente, como nós podemos colaborar, seja eles dentro da cadeira que estamos sentados, seja eles como uma pessoa física dentro da nossa sociedade, da nossa família. Como que a gente faz isso? Como que a gente mostra o quanto que isso é importante e o quanto que a nossa pressão de todos nós é importante para mudar essa realidade que a gente vive hoje. Seria isso, Rosa. Muito bacana, Bianca, trazer a sua experiência, né, como empresa e trazer as ações, contar para nós as ações que a sua empresa tem executado, né, e eficazmente, diria assim. A gente tem esta experiência muito bem colocada, né, nos vários cantos que a gente vê o trabalho que a empresa vem desenvolvendo. Eu acho que isso é importante registrar aqui como uma base e como isso é possível, né? Como dá para fazer. Né? Isso é extremamente relevante a gente levar para as outras pessoas, e a gente tem visto muitas empresas se destacando, mas eu costumo dizer para as minhas filhas, né? Falando em educação, o Paulo também deve falar para as deles, o Carlos deve ter falado também para as filhas nas épocas da escola, e você vai falar para a Marina, né? Tirou 7, dava para ter tirado 8. Né? Se tirou 8, dava para ter tirado 9, se tirou 9, dava para ter tirado 10. Né? Eu acho que sempre dá para fazer mais. É sempre possível tirar um pouco mais de bons resultados. Né? E a gente tem visto isso, que só melhora, né? Só melhora a imagem da empresa, né? A gente tem visto a utilização desses resultados em sustentabilidade fazer com que as empresas tenham um marketing espetacular. Né? Você vê empresas que têm se destacado
em sustentabilidade e ver também os produtos dela se destacando, né? Então, eu acho que, nesta medida, a gente percebe que também é uma forma de educação ambiental das empresas, e eu acho que dá para fazer mais, né? E você colocou bastante sobre a solidariedade intergeracional, né? Eu acho que esse é um outro termo que eu diria que não é só solidariedade, é solidariedade e responsabilidade intergeracional, né? Porque se a gente pensar que os nossos filhos, por exemplo, correm um risco, e a Marina, será que ela vai ver a onça parda, essas milhares de onças e de outros animais que estão sendo queimados, né, nesses últimos dias? Quantos animais estão se perdendo, né? Poucos de nós viram o mico-leão-dourado já, né? Muito raro a gente encontrar facilmente por aí, né? Eu, nos zoológicos que eu já frequentei, eu não vi, né? Porque é isso, com o tempo, nós estamos dando menos importância para aquilo que os nossos filhos não vão conseguir ver, não vão conseguir, né, sensibilizar isso, né? E é disso que nós estamos falando aqui, né? Com isso, nós já chegamos a 57 minutos desse nosso bate-papo, né? Na verdade, é um bate-papo tão gostoso que a gente passaria aqui algumas horas ouvindo um pouco mais. Mas, com isso, eu quero novamente voltar a palavra para o João Carlos, para as suas considerações e deixar a sua mensagem aqui para esta temática tão importante que nós queremos deixar como ensinamento, né, como experiência para aqueles que nos ouvem hoje e para o futuro. Antes disso, João Carlos, eu só quero, se me permite, registrar aqui algumas pessoas que estão conosco. O Sidney, que é o nosso vice-presidente da comissão, está aqui com a gente, o Mário Garcia, que é da Fundação Santo André, membro da nossa comissão, Marcelo Cordeiro Lopes, né? Deixou aqui para nós uma mensagem que a sustentabilidade exige um olhar multidisciplinar, considerando o aspecto da dignidade da pessoa humana, sim, sem dúvida. A Bárbara Mutiacito está aqui com a gente, o Clamir Ferlini, a Bianca é você mesmo, a própria Bianca está aqui conosco também, assistindo, a Jéssica Hipólito, Rosimeire Elias, Marcelo Cordeiro, e a Ana Célia de Azevedo Réveillon, querida amiga, que preside a Comissão de Meio Ambiente de Osasco. Então, João Carlos, está com você, mais uma vez, deixar aqui o meu agradecimento e satisfação de passar aqui esses momentos com você. Eu desliguei o microfone para não atrapalhar, eu esqueci que tinha desligado. Eu queria agradecer imensamente essa tarde de sexta-feira. Como professor, como o doutor Paulo falou, a gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre busca uma curiosidade nessas questões, né? E eu aprendi muito nessa tarde. Estou muito feliz porque estive com pessoas extremamente gabaritadas, extremamente competentes. Enfim, muito obrigado, Rosa, pelo convite que você me fez. Estou sempre à sua disposição, você sabe disso. Você é uma pessoa muito querida por mim. E que eu queria deixar uma mensagem muito simples, sabe? A questão da educação ambiental, a questão do controle ambiental, a questão do gerenciamento ambiental, antes de tudo, passa pela periferia. E o nosso Brasil é um país de extrema desigualdade social, extremíssima desigualdade social. Foi muito feliz quando a Bianca falou sobre o Quênia aqui, eu tenho visto isso ao longo do tempo, e com essa questão das aulas remotas, eu vejo a dificuldade que os nossos alunos têm para acessar a internet, sabe, essa questão tão simples para nós, né, que tem uma internet boa em casa, como a maioria do povo brasileiro tem essa dificuldade, eles querem aprender, eles querem se renovar, mas, às vezes, essa desigualdade nos atrapalha muito. Então, todas essas questões, seja ela ambiental, seja social, econômica,
passa por essa questão do capitalismo tão desenfreado, tão solto no nosso país. Essa mensagem que eu queria deixar, uma mensagem muito simples, e que a questão ambiental, sem dúvida nenhuma, eu vejo que a Marina vai ter um mundo bem melhor que o nosso, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aliás, se eu estou há 45 anos na estrada e vocês também, a gente está tentando fazer um mundo melhor, pelo menos nessas questões ambientais. Eu sou, antes de tudo, um otimista. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos, viu, João Carlos? Prazer enorme te ouvir, o aprendizado é recíproco. Todas as vezes que você esteve aqui, você nos trouxe, né, toda a sua experiência, seu aprendizado, e eu acho que isso é mais que 50% do nosso ensinamento, né? A experiência daqueles que estiveram aí antes de nós, que percorreram essa estrada e, na verdade, sedimentaram ela para nós. Muito obrigada, viu? Eu quero agora passar para o Paulo, né? Mais uma vez agradecendo também, Paulo, e que você deixe as suas considerações e a sua mensagem para nós, por favor. Muito bem. Eu quero ficar à altura das palavras otimistas do doutor João Carlos, meu caro amigo. Bacana, muito legal ter a possibilidade de trocarmos essas informações, aprender com vocês. Foi uma tarde realmente memorável, fantástica. Agradeço muito, Rosa, você é mentora intelectual desta possibilidade. Minha eterna gratidão por esta realmente oportunidade ímpar. O otimismo que o João expressou na sua fala final me motivou. Obrigado, João. E eu espero que a gente aqui nessa live consiga também transpor nessas suas palavras essa nossa expectativa, essa nossa esperança de que processos políticos possam ser melhorados, que as políticas públicas possam atender e chegar a esta população tão necessitada e é expressada pelo termo de vulneráveis, pelos indígenas, pelas crianças com trabalho escravo ainda na nossa humanidade, pela esperança de que crianças como a Marina tenham a alegria, que os nossos filhos, que os nossos netos tenham a alegria de conviver com a nossa biodiversidade e que, para isso, tenhamos uma iluminação na cabeça e na própria lógica, né, dos nossos dirigentes. Que isso seja realmente uma forma de entusiasmar quem esteve conosco nessa oportunidade e dizer o seguinte, em linha conclusiva: depende também das nossas ações. Não é? Nós precisamos ter uma conscientização sobre a educação ambiental, mas é importante inserirmos os direitos humanos dentro desse cenário e exigir das nossas, pelo menos das nossas ligações, não é? Das nossas ações propriamente dita, que os nossos dirigentes, governantes, que a nossa sociedade e nossas organizações, não é? Social, privada, não é? Empresarial, principalmente a coletividade, aflore de uma forma construtiva, positiva, né? Que a nossa capacidade de agir seja em prol de uma qualidade ambiental, uma qualidade socioambiental que vá ao encontro de dias realmente sustentáveis. Eu realmente, como disse, muito feliz também por estar com vocês, e eu gostaria apenas de deixar aqui, né, um convite aberto para todos vocês. Nós estamos com a 9ª Mostra Ecofalante. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre essa mostra. E a Superintendência de Gestão Ambiental é parceira da organização Ecofalante, né, no acompanhamento das discussões pela cultura. Através de filmes, né, discutimos o modo de vida, a condição de como pensamos o consumo, de como, de fato, isso tem retrospecto no nosso dia a dia. E eu os convido para um webinário que será agora, quarta-feira, 16/9, às 19 horas. Né? Eu pediria, inclusive, o apoio da doutora Rosa na divulgação desse evento, que tem a parceria, né, da Ecofalante, e aqui
limitando-se à Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo, exatamente para que tenhamos uma discussão. E eu serei o mediador deste webinário no dia 16/9, às 19 horas, e receberemos lá, né, ninguém mais, ninguém menos que o professor Paulo Saldiva. Nossa, então, tendo o professor Paulo Saldiva para, né, nos ilustrar, para nos direcionar com alguns ensinamentos, penso que vai ser, né, de fato, um evento interessante, né, onde tem-se como base, né, o filme O Fim da Carne, né, uma produção alemã de 2017, que trata exatamente sobre essas questões que estão vinculadas ao que estamos falando aqui, né? Como consumimos. E o tema essencial desse webinário é menos carne, mais saúde? Está aí uma questão para fechar e deixar a mensagem das nossas ações. Sucesso para todos, mais uma vez, muito obrigado, uma grande satisfação. Nós que agradecemos, viu, Paulo? Muito grata por tudo, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, pelas suas palavras, seus ensinamentos, a sua mensagem, pelo convite, né, à Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo. Com esse webinário, certamente vai fazer muito sucesso, e principalmente sob a sua liderança e com a escolha, né, do palestrante, Dr. Paulo Saldiva, uma referência em saúde, e se tornou também uma referência em meio ambiente, né, uma pessoa que teve a coragem de destacar a problemática da qualidade do ar, né, do estado de São Paulo, principalmente, e depois ele, se especializando nessa matéria, se tornou um profundo cientista, né, nesta questão, e tem feito um trabalho espetacular, cobrando, né, os órgãos públicos, cobrando políticas públicas mais eficazes acerca do ar, ou seja, o seu webinário já é um sucesso, e eu certamente estarei lá para assisti-los novamente, viu? E, Paulo, você é um querido, você é da casa, muito obrigada, obrigada pela amizade, obrigada por tudo, por essa contribuição aqui imensurável. Você, o João Carlos, certamente nós esperamos que tudo que vocês deixaram aqui registrado se efetive, e daqui a alguns anos nós vamos olhar para nós nessa live e vamos dizer, puxa vida, a minha contribuição ela teve um grande valor. Assim como eu tenho certeza que a Bianca, né, a Marina já com uns 20 anos, né, a gente vai vê-la aqui pelas lives também, defendendo o meio ambiente, né, Bianca? Obrigada, viu? Está com você a palavra agora. Eu que agradeço, Rosa. Obrigada pelo convite, obrigada também pela oportunidade de ouvir palestrantes, né, colegas tão ilustres aqui, com tanta sabedoria para me ensinar. Como vocês descobriram aí, eu sou dessas que gosta de estudar, então tudo que é tipo de oportunidade, toda troca para mim é um grande aprendizado. Então, mas queria, como a minha formação inicial é comunicação e marketing, né, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e deixar o que a gente chama de call to action, que a gente chama de como que a gente faz e como que a gente sai daqui, né? O que a gente faz agora? Então, assim, eu diria que nós temos, enquanto indivíduos, né, como também os colegas já destacaram, fazer escolhas mais conscientes para representantes nossos no governo, porque é eles que vão refletir, vão fazer essas mudanças nas políticas públicas que a gente tanto gostaria, né, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. Então, pensem, né, aproveitem, daqui a pouco a gente tem eleição para prefeito, mas também daqui a pouco a gente tem outras, e então reflitam sobre isso, o quanto que realmente esses representantes nossos refletem o que a gente quer, né, refletem a sociedade que a gente quer, e não só aqueles pequenos problemas que a gente espera resolver tão imediatamente. Pensem sobre isso, mas também apliquem isso no seu dia a dia, né? Em tudo que se pode se refletir sobre o quanto que eu reduzo o meio ambiente, e aí uma boa coisa da gente ter feito uma live é que a gente teve quase
a gente teve pouquíssima pegada de carbono, né? E que se a gente se encontrasse, a gente teria mais, né? Que a gente teria um lugar, a gente teria deslocamento, a gente teria uma série de outras coisas. Então, o bom da gente ter feito assim é também essa reflexão. Então, também todos precisamos pensar sobre isso. E aí, quando a gente transbordando nisso, sobre dentro de cada instituição que a gente está, o que mais a gente pode fazer, né? O que mais a gente pode transformar o mundo da forma que ele está hoje. Então, agradeço aí a oportunidade e espero, se depender da mãe, a Marina vai ter um bom mundo, mas eu conto com vocês, não só colegas aqui da live, mas também todos que estão assistindo. Então, obrigada. Muito bacana. Nós que agradecemos, Bianca, e esperamos que você aceite nosso convite outras vezes para estar aqui trazendo essa contribuição também imensurável que você trouxe para nós. Mas quero destacar dentro da sua fala, né, o que nós vamos fazer. Eu tenho como projeto fazer a 100ª live. A 100ª live, nesse ritmo que nós estamos indo, será daqui 2 anos, né? Porque precisamos 4 lives por mês, enfim. Daqui 2 anos somente é que nós vamos conseguir fazer a 100ª live. E vocês serão convidados, né? Todos aqueles que participaram das nossas jornadas virão dar a sua contribuição, a sua experiência desses últimos 2 anos. O que melhorou, esperamos já termos saído da pandemia, né? Esperamos não termos nenhum retorno de outros vírus desta natureza, né? Esperamos conhecer a Marina, obviamente, né? E esperamos que os nossos próximos governantes, né, tenham sido melhores escolhidos. Esta é a nossa expectativa, que eles tenham colocado no seu plano de governo as questões ambientais como prioridade, porque nós estamos falando de saúde, estamos falando de vida, estamos falando de preservar para as próximas gerações. Então, é com esta fala, com este agradecimento, mais uma vez dizer a vocês que as nossas portas estão abertas, dizer que a nossa presidente Andrea Tartucci, doutora Andrea Tartucci, tem um imenso prazer em recepcioná-los aqui novamente. Desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tchau. Até mais. Muito obrigada.